Oi, como você está? Tudo bem? Hoje eu queria falar a respeito de depressão no idoso. A depressão é uma coisa que acontece com a maioria das pessoas nos dias atuais. Antes de 2019, a previsão é que uma em cada 5 pessoas tivesse algum distúrbio emocional. A previsão pós 2019 é que 4 em cada 5 pessoas têm algum distúrbio emocional. Mas antes de começarmos, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, dê o seu gostei, não gostei, comente a respeito de qualquer coisa para que possamos saber se estamos no caminho certo para que você possa apreciar melhor o canal. Bem, o processo de envelhecimento é algo que não podemos deter. O que significa parar, mas podemos retardar o máximo possível. E junto com o envelhecimento vem uma série de situações que também são inevitáveis. Só que o segredo não é tentar não ter essas consequências, mas que elas cheguem o mais tarde possível. O que isso quer dizer? Quanto mais velho nós ficarmos, maior a chance de desenvolvermos algum tipo de tumor, câncer, termos algum tipo de hipertensão, alguma insuficiência renal, diabetes. Tudo isso faz parte do processo de envelhecimento. Só que algumas pessoas desenvolvem isso aos 40, outras aos 50, outras aos 60, 70, 80, 90. Algumas pessoas chegam aos 100 anos de idade sem nenhuma alteração metabólica importante. Mas depende muito do estilo de vida que a pessoa leva. E como a depressão faz parte do sistema nervoso, hoje em dia ela é mais considerada uma doença neurológica por alguns do que propriamente psiquiátrica. Não que o estado emocional não interfira, mas os tratamentos são muito voltados à questão do sistema, do entendimento do sistema nervoso. Uma das formas que pode-se trabalhar muito bem esse retardo em relação ao envelhecimento, ao problema de depressão na terceira idade, é através da alimentação. Como falado no último vídeo, a suplementação com vitaminas, minerais, alguns probióticos como lactobacillus rhamnosus são imprescindíveis para que o bom funcionamento do intestino ajude a manter a imunidade alta. O exercício físico, obviamente, faz parte desse contexto, principalmente porque o exercício físico, como também já dito em outros vídeos, ele ajuda a estimular neurotrofinas, que elas simplesmente vão ajudar a reorganizar os neurônios e a formação de novos neurônios em regiões do cérebro como o hipocampo. O hipocampo responsável justamente pela memória, pela concentração, pelo humor. Pensamos muitas vezes que o humor é somente a pessoa que ri muito. Ele tem bom humor, ele está de mau humor. Nunca entendemos isso de forma consciente. O humor é seu estado emocional, seu estado de espírito. E o hipocampo é a região responsável por isso. E estudos recentes têm demonstrado que pessoas com depressão e ansiedade têm o hipocampo atrofiado. Mas lembrando, obviamente, exercício físico, a alimentação são importantes. Mas o que nós pensamos a vida inteira? Se nós tivéssemos a noção do quão pensar positivo é benéfico para o nosso cérebro, não perderíamos tempo assistindo programas de televisão que falam sobre tragédias. Você liga a TV, é o número de mortos devido a uma doença, é o número de mortos num acidente,
é o número de pessoas contaminadas. Eu vou ficar à parte das notícias. Não, é saber selecionar. Hoje em dia, com a internet, você pode buscar as notícias que lhe interessam. Para que você saber quantas pessoas morreram numa guerra? Ou quantas pessoas pegaram alguma doença? Mas é importante eu saber, porque essa guerra pode me afetar. Pode. Claro que pode. Se você prestar atenção nas notícias sobre a guerra, sobre as doenças, isso pode lhe afetar. Mas se essa guerra, se essa doença não vai alterar a sua vida, a sua rotina, se o país que nós vivemos não tem chance de entrar nessa guerra, ou essa epidemia que aconteceu lá na China, lá na Austrália, uma doença que aconteceu no Mediterrâneo, se essas doenças não são capazes de nos atingir, dando o exemplo do Ebola, que houve um medo mundial devido ao surgimento do Ebola nos anos 90, que foi uma doença que ficou ali restrita à África. Quantas pessoas ficaram desesperadas com medo de morrer de Ebola, quando não havia a menor chance dela chegar até nós? Então é isso, nós temos que aprender a filtrar. Podemos ver as notícias. Eu, particularmente, sou viciado em notícias. Mas eu sei filtrar o que eu quero e o que eu não quero. Não me interessa saber quantas pessoas morreram num acidente lá na Indonésia. É triste. Não vou dizer que eu não vou pensar nas pessoas, nas famílias das vítimas. Se eu souber, obviamente, elevarei meus pensamentos e pedirei pelas famílias. Mas para que eu sair procurando na TV notícias ruins? Por que eu estou tão redundante nessa questão de notícias? Porque, infelizmente, nós temos esse hábito. E, obviamente, as redes de televisão, as redes de notícias, vão transmitir aquilo que as pessoas procuram. Então, pense bem. Procure sempre algo que eleve nossa energia, nossa vibração, nossos pensamentos positivos. Não é fácil. Eu estou falando isso, mas não é fácil elevar nossos pensamentos o tempo todo positivo. Mas é a melhor forma de envelhecer com qualidade, somado aos exercícios e, obviamente, a questão nutricional. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, dê o seu gostei, não gostei. Compartilhe com as pessoas que vocês acham que vão se interessar por esse tema. Ajude a divulgar um bom trabalho. Simples assim.